Fala todo mundo assim, medo é uma ilusão individual. É individual, é uma ilusão sua. O problema é que quando você não está gerindo sua vida, outra pessoa vai lá e edita e transmite essa ilusão para sua cabeça. E aí você fica com medo também. Por exemplo, tem muita gente que tem medo do inferno. Como é que eu vou ter medo de um negócio que não me cabe lá? A primeira pergunta. Você imagina, o diabo pode esforçar com toda a marketagem do mundo, todo o brand do mundo, ele pode fazer qualquer tipo de negócio. A minha alma não cabe lá dentro. Como que eu tenho medo do inferno? Quando eu acho que o inferno é mais do que aquilo que Deus projetou. Porque quem criou o inferno não foi o diabo, foi Deus. Na Bíblia está escrito que quem criou para o diabo e para os demônios. A minha alma não cabe lá dentro. Eu fui salvo por Cristo, então já não tem como caber lá dentro. Só que na ilusão as pessoas lutam para não ir para o inferno. Tem muita gente que às vezes busca a Deus, não é porque Deus é amoroso, não é porque Deus é justo, é porque morre de medo do inferno. Então, aonde que começou o medo? Medo é o seguinte, o medo é uma história, o seu cérebro aceita essa história pode ter doído em você. Eu estava vendo um experimento hoje de bebês e cobras. Várias cobras com os bebês, colocaram cobras não peçonhentas e cobras que não picam, né? não mordem. Os bebês não aprenderam a ter medo de cobra, eles ficavam meio que beliscando as jiboias, as cobras, e o desespero de ver a cena é absurdo. Você nasce com medo, esse medo você nasce, barulho, porque você está dentro de uma nave acústica, dentro do útero da sua mãe, tem 7 camadas até chegar ao lado de fora. Eu acho tão linda a perfeição da natureza. Existem 7 camadas, quando você vai cortando assim a pele até chegar no útero, 7. Seu cérebro também tem 7 camadas, 7 notas musicais, 7 dias na semana. Os dias da semana não é porque alguém colocou para você ficar no domingo descansando, não, é porque Deus criou em 7 dias. O número 7 aponta para a plenitude. E quem tem medo tem um problema. Essa pessoa não é plena. Essa pessoa, ela não é aperfeiçoada num negócio absurdo, o amor. Na Bíblia fala assim, o verdadeiro amor lança fora. Na teoria todo mundo aqui sabe. Na prática está faltando um pedaço. Quem se sente amado e é pleno no amor, não tem medo. Código de antimedo. Quem não tem medo é imparável. A pessoa que tem medo, qualquer um para ela. Aí alguém fala, mas Pablo, você não tem medo de morrer? Do fundo do meu coração, zero. Zero. Só que eu não fico buscando a morte. Eu não quero a morte. Chega aqui, me leva aí hoje. Não. Eu quero desfrutar, eu quero governar, mas se o Senhor permitir, isso vai ser uma alegria tão grande. Você fala, Marcelo, para de graça. Tem gente que fica apavorado com a morte, é porque tem alguma coisa aqui na terra. Tipo, se o cara tem um pouco de dinheiro, ele fala, tem medo de morrer por causa do dinheiro. Deixa eu te explicar uma coisa. Quem de fato conhece a eternidade não tem medo de morrer. Isso é uma coisa. Anota assim, ó. Eu vou falar em códigos bem rápido aí. Quando você tiver suas dúvidas, anota aí. Depois você faz pergunta. Você vai saber o seguinte. O medo, ele tem uma raiz. Então, por exemplo, quando você fala que vai tomar uma decisão, essa decisão ela mexe com você. Olha o que o medo faz. O medo faz isso aqui, ó. Eu adoro isso. Você fala assim, eu vou mudar de cidade. Aí aciona o medo nível 1, N1. Quando você fala que vai mudar de cidade, o seu cérebro pega toda a sua experiência passada e pensa assim, vamos lá, você não é bom de fazer amigo. Você tem os mesmos amigos sempre, então vai dar errado, porque você não é bom em fazer amigos. Aí aquilo que você tem, que é a sua única habilidade, vai te dar um problema. Vai vir para você e vai falar assim, você é só de um talento, então nós temos um medo agora no nível 2. Ele vai descendo. Quando você chegar no último nível do medo, o medo que vai responder aqui chama medo da morte. Os medos que você tem, não tem como ter um medo que não existe uma história equivalente no seu cérebro. Eu falei que ele é ilusório porque de fato você não precisa se curvar para ele. Aconteceu alguma coisa ruim no passado? Sim. Essa história que aconteceu no passado, ela vai ser retroalimentada e vai frenar você em toda tomada de decisão. Então no nível 1, ele vai ter um medo. Mas quando você chegar na raiz de todo medo, repete assim comigo, a raiz de todo medo é a morte. Então como é que faz para a gente desconectar a raiz? Eu lembro de algumas vezes estar na beira do rio e sempre um inteligente quer quebrar ou serrar um cipó. Eu não sei se você entende de roça, de mato, de beira de rio. Você não pode cortar um cipó. Você corta um cipó aqui assim, mata tudo em volta. Aí você fala, não, só quero tirar um cipó do caminho. Se você pegar o cipó do medo e for direto na raiz dele, ele vai matar tudo. Se você de fato conseguir ressignificar esse medo de morrer, assim, na raiz, os outros medos ficam inválidos. Porque o que sustenta, o que é fundamento de todo medo é a morte. Quando eu descobri isso foi fabuloso. Porque ao descobrir isso,
a minha mente explodiu e eu falei, então eu vou encarar a morte logo. A morte é o seguinte, ela não tem autoridade que você imagina para tirar a sua vida, ela só tem autoridade para buscar a sua vida, quando Deus dá autoridade para ela na hora que Ele quer a sua vida. Tem gente que não entende isso. A morte não está no café da manhã e fala assim, hoje eu quero você. E ela por si só decide isso, tem um devido processo legal, igual no judiciário. Tem que cumprir um processo, tem que cumprir uma lógica, uma legalidade eterna. Então ela não tem esse poder, para você nunca mais ter medo, ela não tem esse poder de falar, hoje vou te levar. Não tem. Essa autoridade só Deus pode dar. Um dia a morte estava na porta da cova dos leões falando, isso aqui tá fácil, o leão tá com fome, tá todo mundo querendo ver um espetáculo, vai entrar um cara, que é pedaço de carne falante, e nós estamos esperando aqui fora, tá bom? Quem estava lá dentro? Daniel. E o Daniel ia olhando e falando, parece que a morte não sabe que quem é leão não morde leão. Eu sou o leão da tribo de Judá, como é que você vai me levar? Você não tem autoridade não, fica assistindo aí o espetáculo. Leão olhou, viu a autoridade do outro leão e falou, como é que come leão? Leão não come leão. Aí você fala, que loucura. Não, que loucura a morte pensou nesse dia. Todo mundo esperando o momento exato. Foi se passar e carregar o Daniel. O que vocês estão falando? Aí no outro dia a morte para lá num outro contexto. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu vim buscar você. Mas rapaz, aqui é fogo, labareda de fogo. Porque a Bíblia fala isso. Aos seus ministros ele faz labaredas de fogo. Aumenta o fogo, fogo com fogo, você já sabe o que dá. Não é fogo estranho, é fogo eterno? Então vamos ver. Às vezes você fica impactado com o inferno, mas o mar de fogo, que é a presença do Deus vivo, o inferno vai ser jogado lá. Então o mar de fogo, que é a presença do Deus vivo, é muito mais poderoso que o inferno. Na minha concepção, entendendo o inferno e diminuindo a potência que os religiosos criaram na sua cabeça, o inferno para mim é um sorvete, de tão gelado que ele é. A ira do Deus vivo é o fogo, que consome tudo que existe. Eu e você, nós vamos passar lá. Espero que nesse dia você seja fogo, senão você vai ser consumido nesse dia. Então vamos lá. Por que eu tenho esse tanto de medo? Porque medo é mania, medo é ambiente. Eu lembro de uma pessoa que eu amo muito falar para mim assim, todo mundo que eu conheço que comprou um avião morreu. Quando você ouve a frase, você pensa, é a mãe de alguém aqui. Aí você pensa, todo mundo que conhece que comprou um avião vai morrer. Aí você faz uma pergunta, mas quantos que você conhece que comprou um avião? Só um que morreu. E morreu por quê? Porque o avião acordou igual o espírito da morte e falou, eu vou me tacar hoje numas pedras. É isso que aconteceu? Você não sabe se foi manutenção, você não sabe se foi suicídio do piloto, você não sabe se foi irresponsabilidade, você não sabe se foi falha mecânica, você não sabe se foi muitas coisas. Só que a pessoa ela cria um trauma de um negócio e ela quer transmitir para o outro por download. Sabe o celular? Vocês não acham fabuloso assim você transferir uma foto para outro celular através de Bluetooth, sim ou não? Nada que alguém cria sinteticamente no aparelho celular é uma criação original, é tudo cópia sintética daquilo que é natural no cérebro humano. Nós transferimos dados através de Bluetooth uns para os outros. Acho que chama osmose, é isso? Algo parecido com isso? Deixa eu te explicar uma coisa. Ninguém cria nada. Tudo é cópia da natureza. Se você conhece a eternidade, você pode peitar com a morte vai ficar esperando o celular e vai falar assim, eu vou te buscar. Você fala, claro, porque ao homem é dado o direito de uma só vida. Um dia você me busca, mas hoje não. Você não tem autoridade sobre mim. Você confiar no amor de Deus, você começa a ser aperfeiçoado nesse amor, e esse amor gera um negócio em você tão absurdo que você não afina nem para a morte. Eu fui mexer com a política, você vê o caos que foi, de gente mandando recado para mim, vão te matar. Então você vai matar, vou arrumar 50 segurança, então, vamos ver. Aí o trem foi apertando, os caras falaram, nós vamos matar e vai matar seu segurança tudo. Aí arrumei um cara de fora, de guerrilha, para ficar fazendo escolta da escolta. Não ficou com medo? Nem um dia. Zero. Por que isso? Porque você está no seu propósito, eu sei que é um abuso para a mente nível 1, mas quando você está cumprindo o seu propósito, eu sei que você não vai concordar, mas está tudo bem. Pelo menos você ouviu. Um dia você dá conta de depurar isso. Quem está cumprindo plenamente o propósito é imortal. Eu não sei se você entende o que eu estou falando. Daniel ficou imortal, já expliquei o motivo. Sadraque, Mesaque, Abednego ficou. Paulo cumprindo, cobra picando, navio afundando, imortalidade. Aí você fala, agora eu te peguei, Marçal. Jesus estava cumprindo um propósito e ele morreu na cruz. Negativo. Aquele momento a morte estava lá desesperada. Esse cara não morre. Ele fala, tetelestai, está consumado. A ti eu entrego o meu espírito. Se não tiver uma entrega dele que era oferta, não tinha como a morte levar. Porque a Bíblia tem um dispositivo para a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. A morte ficou apavorada. O diabo ficou apavorado. O diabo ficou esperando o cumprimento de Gênesis 3,15 a vida inteira e não conseguia ver. Porque falou assim, vai nascer um homem da barriga dessa mulher que vai pisar na sua cabeça. Ficou caçando todo mundo até o dia que ele encontrou com Jesus lá no deserto. Eu tô doidinho para chegar esse dia. Vai ser mês que vem, lá em Israel. Quando a gente estiver no deserto, todo mundo estiver junto, vai ter uma surpresa fabulosa. Vou dar um spoiler. O diabo vai aparecer lá.
Eu acho bom que se aparecer 10 anjos, o povo não emociona, mas com o diabo aparecendo, todo mundo assombra. Vai ser um grande dia. O diabo, ele não acreditava que era o filho de Deus, ele não acreditava que é aquele que não curvava para o pecado, aquele que não curvava para a injustiça, aquele que não desanimava, ele não acreditava que era ele. E de todo jeito tentava dissuadir Jesus. Não, me serve, não, eu vou te dar os reinos dessa terra, vou te dar tudo. Tentou Jesus na alma, no corpo e no espírito. Te provo, Mateus 4. Você está com fome? Transforma essa pedra em pão. Não, aí Jesus respondia com a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí, o diabo ia embora. Aí depois voltava. Tá vendo aqui, ó, se você se curvar, se você... Não quero saber. No final das contas, não tentarás o seu teu Deus. Não, somente a Deus curvarás e prestarás culto. Não quero saber. Eu respondo com a palavra. E aí o diabo, não sei se você sabe, a morte não é o diabo, a morte é um espírito. No mundo físico, o medo, ele é transmitido por ambiente, é uma ilusão de um cérebro que teve algum problema com isso, e se esse cérebro tiver um nível de confiança dentro de outro cérebro, ele consegue transferir o medo para o outro. Vai ouvindo. Automaticamente, quando você não cumpre aquilo que você foi chamado, você vai ficando mais arregão, e espiritualmente eu tenho uma novidade para vocês vão ficar chateados. O medo é um espírito. Na Bíblia fala espírito de medo. Cara, agora ferrou. Eu devo ter 100 espíritos do medo dentro de mim. Só tem um espírito do medo. E por isso que o Senhor falou mais de 300 vezes como remédio: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso se você estiver fazendo. O que acontece? Na teoria é muito bonito o que eu estou falando. Na prática é terrível. Você tem medo de tomar decisão que você vai ficar sem seu dinheiro. Eu começo a fazer tanta coisa, eu criei tanto circuito cerebral, João, que esses circuitos cerebrais da minha cabeça, eles me dão a resposta que eu quero, porque eles são todos matemáticos e todos lógicos. Vou dar um exemplo. Toda vez que eu também tenho, né? Eu tenho que lidar com isso, que eu sou humano. Eu tenho uma parte humana, né? Toda vez que eu olho numa situação grande, eu tenho que tomar uma decisão, me dá um pavor, me dá um medo. Eu gosto de brincar com isso. Eu criei um negócio há 2 anos atrás, eu estava lá nos Estados Unidos. A pessoa apavorada perto de mim para assinar um contrato de alguns milhares de dólares. E aí, foi o Nésio, né? O Nésio vira e fala: eu tô com medo. Eu falei: não fala isso para mim não. Sério? Aí ele perguntou: mano, o que você faria no meu lugar? Aí a gente tava, ele, mais um mentorado do conselheiro, a gente respirou. Eu marcaria meu velório para amanhã. Aí o Nésio: como assim? Eu tenho uma pergunta, Nésio. Seu velório é amanhã. Você teria medo de assinar esse contrato hoje? Não. Então assina. Ele: mas você tá doido? Eu falei: você não entendeu a profundidade do que eu acabei de te dar. É um input cerebral, é um driver mental. Se você marcar seu velório para amanhã às 4, tomando uma decisão difícil, assinando um contrato pesado hoje, e amanhã, 4 horas da tarde, não tiver acontecendo um velório, você adia pro outro dia o velório. E lasca o bambu e trabalha doidado amanhã. Se no outro dia não tiver velório, trabalha doidado, para honrar aquilo que você falou que ia fazer. Resumindo, você não vai morrer e vai ter coragem de tomar qualquer decisão, porque se o velório é amanhã, ninguém é bunda mole o suficiente para não fazer isso hoje. Para quem não sabe, tem um caso concreto. Meu chefe de segurança tem um amigo que pegou um diagnóstico. Ele é policial, pegou um diagnóstico e tinha poucas semanas de vida. Sabe o que aconteceu? Ele falou: eu não vou morrer pobre não, eu vou fazer dívida doidada. E quebrou o pau e fez dívida doidada. Foi chegando os dias de morte, não morria. Cadê o Ita? Eu gosto de perguntar pro Ita, ele deve estar caçando bomba em algum lugar aí. Ia chegando o dia da morte nada, e passou o dia da data, e a data da morte não chegava. Aí ele falou: rapaz, o que aconteceu? O cara ficou arrasado, que ele teve que pagar uma dívida insustentável na vida dele. Ele falou: já vou morrer mesmo, o que tem? Já vou morrer, por que eu vou morrer sem dever nada? Eu vou fazer tudo que eu quero. Rapaz, e o cara foi lá, ele fez uma coisa poderosa, que era fazer o que queria, só que ele, ao invés de trabalhar doidado para pagar o negócio, ele ficou desesperado que a morte não foi buscar ele. O método é: não faça esperando a morte, faça esperando o velório. Deu errado, continua lascando o bambu, cara. Agora, anota um código para você não ter medo de investir. Apostar jamais. Fala assim comigo: apostar jamais. Investir sempre. Você prefere investir no vento, na terra, em papel ou na sua cabeça? Qualquer pessoa que pergunta para mim: onde investir 10 mil reais? Eu olho e falo: posso falar assim do fundo do coração? Eu já passei essa fase. Eu achava um dia, quando eu ganhava 240 reais, que quem ganharia, né, 10 mil reais é uma pessoa absurda. Uma pessoa extremamente rica e poderosa e poderia fazer milhões de coisas. Por quê? Porque eu ganhava 240. De 240, aquele emprego lá, operando aquele som, Zé Rafael. Você viu eu trabalhando lá. Você é testemunha ocular do Pablo em 2003, trabalhando no som de uma igreja. Eu ganhava 240 reais na carteira assinada.
Eu lembro de gente falando que ganhava 10 mil, eu ficava tão encantado, que é 40 vezes mais, né? É muita coisa. E aí, eu até lembro, dando testemunho na célula, eu falava, irmãos, eu tenho que contar o testemunho. Os irmãos, o quê? Eu tô ganhando 40 vezes mais do que meu primeiro salário. Os irmãos, glória a Deus. Eu não sei nem calcular quantas vezes mais hoje do primeiro salário. O que eu quero que você entenda é o seguinte, o medo, ele depende do nível que o seu cérebro está, o ambiente que você está, para onde você está indo, com quem você está indo. Aqui você tem que aprender a distinguir dois tipos de medo. Existe o medo emocional e o medo fisiológico. O fisiológico está ligado à raiz de sobrevivência. Lembra que eu falei que a raiz de todo medo é a morte? O emocional tem a ver com bloqueio e com trava e com acontecimentos anteriores. O bloqueio de sobrevivência, ele é para te manter vivo. O cérebro, infelizmente, você não prosperou como deveria até agora, porque seu cérebro não tem um código de prosperidade nele. Seu cérebro tem só um código, ô Thales. Seu cérebro só tem um código de sobrevivência. Seu cérebro não quer gastar energia porque ele pensa assim, se gastar um pouquinho de energia vai ficar sem. Seu cérebro não tem a capacidade de falar, bora empreender. Ele não quer fazer isso, de jeito nenhum. Seu cérebro como governante, ele vai te empobrecer. Seu cérebro como escravo vai fazer você explodir. Quem tem que mandar? A alma. Vocês querem cair para trás do porquê que é assim? Todo mundo que é governado pela carne, essa pessoa ela é empobrecida. Escuta o que eu vou falar que é muito forte. Todo mundo que é governado pela carne, para quem nunca ouviu essa expressão, ser governado pela carne não é por um pedaço de pênis ou um pedaço de vagina. A carne não é a genitália, a carne é o cérebro. Quem é governado por alma? Olha o que acontece com a pessoa que é governada por alma. Ela subjuga a carne, ela subjuga esse barrinho falante. Vou te dar um exemplo. Sua alma não tem medo de velocidade, porque ela nasceu voando lá na eternidade. Veio de outra dimensão. Sua alma não tem problema com altura. Sua alma não tem problema com dinheiro, com riqueza. Zero problema com isso. Quem que tem problema com isso tudo? Seu cérebro. Se seu cérebro não aceitar a adaptação à velocidade, ele vai ter medo de velocidade. Tem gente aqui que tem medo, por exemplo, de avião? Levanta a mão. Tem gente que tem medo de avião? Tem? Levanta a mão mais alta assim, ó. Vai que você voa hoje. Medo do avião, certo? Quer que eu acabe com esse medo do avião rapidão ou não? Eu consigo desbloquear muitas pessoas. Eu já fiz, inclusive, com o jogador de futebol do São Paulo. O cara ia de ônibus e não queria ir de avião. Falava, Pablo, eu vou morrer, eu não consigo. Vai, cara. O que é o negócio? Aí foi, achou o bloqueio, tchau. Mas vou te dar evidências bem legais do porquê que você tem esse negócio e porquê que você sai dele agora. Ninguém entende de avião. Isso é chocante. O piloto de avião não entende quase nada do avião. Isso me dá uma paz. Vocês não ficam com paz, não? Alguém está perdido, né? Você queria ouvir assim, não, pelo menos tem um que entende tudo. Rapaz, mas não tem ninguém que entende avião na Terra. Tem o que entende turbina, o outro que entende trem de pouso. Cada um entende uma coisa picada. Isso faz você ficar com medo da aviação? Não. Vou te falar por quê. Para um avião cair é mais fácil você ganhar na loteria na virada do ano. Calcula-se que para derrubar um avião precisa de 6 dezenas, como se você estivesse jogando o número da sorte da loteria e ter que todas essas coisas darem um alinhamento certo no dia certo. Tipo, falta de manutenção, tempestade fora do controle, com formações de CB, que é gelo no ar. Tem gente aqui que não sabe, vai ficar mais apavorado ainda. Tem placa de gelo no ar. Alguém aqui sabia disso? O avião bate no gelo se ele não desviar. Agora que o medo aumenta, né? Pois é, só que você não tem que fazer isso. É igual dirigir carro na rua. Quando a gente está de helicóptero, se a gente não desvia do urubu, sabe o que acontece? O urubu entra dentro do helicóptero e mata o piloto. Aí alguém fala, meu Deus, eu tenho um pavor de ver urubu. É a mesma coisa de ver gente na rua. Se você não desviar com o carro, você vai bater nela. Você viu o tanto que é simples agora ou não? Eu já vi, seu Lúcio, um monte de gente apavorada dentro de helicóptero. Eu morro de medo de bater no urubu. Você tem esse medo quando você está andando na rua, assim, as pessoas atravessando fora da faixa? Não, então é só você não bater nelas. Você tem que ficar atento. Você fica olhando para frente. E aí está o detalhe, olha tanto que é interessante. Você sabe o que é efeito Bernoulli? Não. Você sabe o que é aerodinâmica? Também não. Você sabe o que é propulsão? Também não. Você não sabe as 3 coisas que sustentam o voo de um avião e você tem medo dele sem saber como é que ele funciona. Existe um código, anota aí, chama pane versus pânico. Quando você não sabe tratar pane cerebral, você vai cair num código chamado pânico. Aí pânico você perde todos os seus sensores emocionais, aí você vira passageiro da agonia. O texto gira em torno da ideia central de que o medo é uma ilusão individual, construída no cérebro humano quando a pessoa não governa a própria vida. Quando alguém não assume o controle,
Outras pessoas, ambientes e experiências passam a editar a realidade dela, implantando medos que não nasceram nela, mas foram transferidos emocionalmente, quase como um download mental. Pablo Marçal explica que ninguém nasce com medo, exceto de barulho e queda. Todo medo complexo, como o medo do inferno, da morte, de decisões, de perder dinheiro ou de mudar de vida, é aprendido através de histórias que o cérebro aceita como verdade. O medo do inferno, por exemplo, é apresentado como uma distorção religiosa, pois, segundo a Bíblia, ele não foi criado para os seres humanos, mas para o diabo e seus demônios. Quem entende a salvação e a eternidade não vive dominado por esse medo. O ponto central é que a raiz de todo medo é o medo da morte. Todos os outros medos são ramificações dessa raiz. Quando alguém tenta cortar o medo superficialmente, sem tratar a raiz, acaba piorando o problema. Assim como cortar um cipó sem arrancar sua raiz, mata tudo ao redor. Mas quando a pessoa ressignifica o medo da morte, os outros medos perdem força automaticamente. Pablo Marçal afirma que a morte não tem autoridade própria. Ela só age quando Deus permite. Isso quebra a ideia de que a morte decide quando alguém vai morrer. Exemplos bíblicos como Daniel na cova dos leões e Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha mostram que quem está alinhado com o propósito não é dominado pelo medo, porque entende a autoridade espiritual e vive acima da ilusão da morte. Outro ponto forte do texto é a diferença entre medo emocional e medo fisiológico. O medo fisiológico existe para preservar a vida. Já o medo emocional é criado por traumas, experiências passadas e ambientes contaminados. Esse medo paralisa decisões, bloqueia crescimento e impede prosperidade. Segundo Pablo Marçal, o cérebro humano opera prioritariamente em modo sobrevivência, não em modo prosperidade. O cérebro quer poupar energia, evitar riscos e manter a pessoa pequena. Por isso, se o indivíduo for governado pelo cérebro, a carne, ele será empobrecido. Já quem é governado pela alma subjuga o cérebro e rompe limites. A alma não tem medo de dinheiro, de velocidade, de altura ou de crescimento. Quem tem medo é o cérebro. O texto também aborda como o medo é transmitido pelo ambiente, por histórias isoladas que viram verdades absolutas. Um exemplo é o medo de avião, criado por narrativas traumáticas, mesmo sendo estatisticamente um dos meios mais seguros de transporte. O medo nasce da ignorância sobre como as coisas funcionam. Quando a pessoa entende o funcionamento, o pânico perde força. Pablo Marçal apresenta ainda o conceito de pane versus pânico. Quando a pessoa não sabe interpretar uma situação, pane, ela entra em pânico, perde clareza emocional e se torna passageira da própria angústia. Conhecimento gera segurança, ignorância gera medo. Por fim, o texto ensina que quem vive no propósito perde o medo, porque entende que a vida não está à mercê do acaso. O verdadeiro antídoto contra o medo é o amor aperfeiçoado, a consciência espiritual, o alinhamento com o propósito e a decisão de governar a própria mente. O medo não some porque a realidade mudou, mas porque a pessoa mudou de nível de consciência. A mensagem final é direta. Medo não é sinal de perigo real, é sinal de falta de governo interior. Quem governa a própria mente deixa de ser refém do pânico e passa a tomar decisões com clareza, coragem e maturidade.